Pai do Senhor, venho trazer uma palavra que se encontra em Mateus capítulo de número 14, versículo de número 26 em diante, que diz assim: E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Irmãos, essa palavra é muito interessante, porque aqui nós vemos a seguinte situação: Pedro andando sobre as águas. Eles estavam com medo, eles estavam apavorados, porque, só para vocês terem a noção, o que estava acontecendo? Nós podemos ver que o barco estava sendo açoitado pelas ondas. O vento era contrário, ou seja, a situação em que eles estavam não era nada favorável. E quando Jesus aparece andando sobre as águas, eles ainda ficam apavorados, pensando que era um fantasma. Então, qual a situação que os discípulos estão vivendo naquele momento? A situação é a seguinte: eles estão apavorados por causa da tempestade, por causa que o vento era contrário, por causa que o mar está açoitando o barco. Eles agora estão apavorados porque estão vendo Jesus, só que não conhecem a Jesus e pensam que é um fantasma. Então, olha só a situação que eles estão vivendo. Todavia, quando Jesus diz que, olha, não tenha medo, sou eu, não tenha medo, sou eu, Pedro toma a iniciativa e diz: se és o Senhor, manda-me ir ter contigo. Jesus diz: vem. Sabe o que é isso? Aqui está a questão. Pedro escolhe viver o sobrenatural. Enquanto os discípulos que estavam no barco escolhem viver uma questão natural, Pedro quer viver o sobrenatural que Deus tem para a vida dele. Aí está a diferença. Tem muitas pessoas que querem viver o sobrenatural, outras querem ficar igual aos outros discípulos no barco. Se nós percebermos, Pedro, ele toma a atitude de viver o sobrenatural e começa a andar sobre as águas. Então tem muitas pessoas que têm que começar a ter o desejo de viver o sobrenatural que Deus tem para a vida de cada uma. Tem muitas pessoas que estão se prendendo ao ser natural, ou seja, não querem viver o sobrenatural que Deus tem para a vida de cada uma delas. Todavia, ainda há aquelas pessoas que querem viver o sobrenatural de Deus, e essas pessoas que andam sobre as águas, essas pessoas que começam a viver milagres, essas pessoas que começam a viver milagres em sua vida. Toda pessoa que quer viver o sobrenatural de Deus, elas começam a vivenciar milagres. E aí está a diferença. A partir do momento em que você toma a iniciativa de viver o sobrenatural de Deus, então a nossa vida começa a mudar. A nossa vida começa a ser outra, exatamente porque nós saímos da naturalidade e começamos a viver o sobrenatural de Deus em nossa vida. Se nós percebermos, assim foi em muitos e muitos casos. Moisés, ele vê uma sarça ardendo em fogo e essa sarça não é consumida. Ele resolve se chegar a essa sarça, ou seja, ele resolve chegar perto do que é sobrenatural. Ele resolve chegar perto do que é outra coisa aos seus olhos, que não é normal. E o que acontece? Ele tem consequentemente o seu chamado: libertar o povo do Egito, libertar os que estavam presos. Aí está a diferença. Toda pessoa que decide viver o sobrenatural de Deus nunca mais terá a vida igual. Noé, ele vive o sobrenatural. Por quê? Porque ele ouve a voz de Deus dizendo: construa uma arca. E Noé assim constrói. Nunca antes na humanidade tinha chovido, mas mesmo assim Noé toma posse da palavra e faz uma arca gigante. Aí o que acontece? As pessoas começam a zombar, porque olha isso, todos aqueles que querem viver o sobrenatural de Deus passam a ser zombados, passam a ser perseguidos, passam a ser escarnecidos. Noé estava sendo perseguido por causa que ele resolveu viver o sobrenatural. Noé, por viver o sobrenatural de Deus, construindo aquela arca, passou a ser perseguido, passou a ser zombado. E aí está a diferença. Quando Noé tomou posse da palavra, ele começou a ser zombado. Todavia,
o que aconteceu, ainda que antes nunca tinha chovido, mas quando Noé tinha terminado a arca e o Senhor tinha dito, entra para dentro, aí está a diferença. As pessoas que zombaram de Noé, as pessoas que estavam fora da arca, começaram então a perceber que o que Noé falava era sério, e por causa disso, elas agora se arrependem, elas agora percebem que teria que dar ouvidos a Noé. Todavia agora já é tarde demais, mas Noé viveu o sobrenatural de Deus. Então aí está a diferença. Todas as pessoas que tomam posse da palavra, elas começam a viver o sobrenatural, elas saem da naturalidade e começam a viver o espiritual. Tem muitas pessoas que ainda estão no raso, tem muitas pessoas que ainda, ao invés de estarem vivendo o espiritual, o sobrenatural que Deus tem para a vida de cada uma, estão se prendendo à questão natural, estão perdendo tempo, focando nas coisas terrenas e esquecendo as coisas espirituais. Nós podemos ver vários e vários casos na Bíblia. Nós podemos ver Abraão deixar a sua família para viver o sobrenatural de Deus. Ele escolheu ouvir a voz de Deus e deixar a sua parentela para então seguir ao Senhor. Aí está a diferença. Todas as pessoas que escolhem viver o sobrenatural de Deus, elas serão zombadas, serão perseguidas, serão escarnecidas, todavia serão honradas pelo próprio Deus, serão honradas pelo Senhor. Pedro aqui, ele anda sobre as águas, e o que acontece? Nós podemos ver exatamente isso. Ele andando sobre as águas, vivendo o sobrenatural que Deus tinha para a vida dele. Então tome posse dessa palavra, viva o sobrenatural de Deus, saia da naturalidade, comece a ter experiências com o Senhor, e você verá a glória do Senhor resplandecer sobre a sua vida. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus.